a Nelma, que sempre se responsabiliza por esse agendamento, está sempre conversando com a gente. Para mim é uma alegria, é uma honra poder retornar a essa casa, poder reencontrá-los e, mais uma vez, né, trocar informações, compartilhar impressões, sentimentos e, acima de tudo, uma oportunidade de serviço. Né? Um espaço como esse é um espaço de esclarecimento, é um espaço de troca, é um espaço de intercâmbio de sentimentos, de boas energias. E aí, quando a gente se coloca nesse papel de conduzir o estudo, a reflexão, nós somos, na verdade, os primeiros a aprender com essa experiência. Então, a cada um de vocês, a direção da casa, uma vez mais, o agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês. Conforme a nossa amiga já anunciou para vocês, o tema da nossa conversa de hoje é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqueles que são mais estudados, mais familiarizados, né, com a doutrina dos Espíritos e com a literatura, né, as obras literárias, os livros, que lhe dão base, que lhe dão sustento, que lhes dão condução e evolução desse conhecimento, certamente, em algum momento, já tomaram contato, né, com essa obra. Esse título da palestra, na verdade, ele é oriundo de uma obra literária, de um livro. Né? Mas não se encerra unicamente nesse conjunto, né, organizado de ideias, palavras, impresso num papel que dá a forma à obra literária. Na verdade, ele tenta traduzir nesse trabalho um conceito, uma ideia, por assim dizer, até uma espécie de uma profecia. E o que significa isso? Né? Vamos aos pouquinhos desenrolar essa conversa, esse entendimento. Esse livro sobre o qual eu comentava, ele veio ao mundo há 80 anos atrás, em 1938, para ser mais exato. Autoria espiritual de Humberto de Campos, que a seu tempo, quando encarnado aqui na Terra, entre os vivos, como nós estamos agora, né, ele foi um jornalista, um cronista, eu diria até com alguma representatividade, com bastante conhecimento, era uma pessoa famosa, por assim dizer, e muito respeitado pelo trabalho que ele fazia. Uma vez desencarnado, uma vez no mundo espiritual, ele seguiu fazendo esse trabalho de relato da vida cotidiana, da escrita, enfim, que era a sua profissão, que era a sua paixão, que era o seu talento quando vive aqui na Terra. E ele certamente deu sequência nisso lá no mundo dos espíritos. E, para nós, que somos os espíritas encarnados no mundo, ele manteve um canal de diálogo e diversas das suas obras, dos seus escritos, vieram a nós através da psicografia, né? Através da mediunidade do nosso saudoso Chico Xavier. E assim, 80 anos atrás, em 1938, chegou até nós, ou melhor, foi publicado, né? O processo de psicografia se deu nos meses, nos anos anteriores, mas foi publicada a primeira edição desse livro em 1938. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E o que esse livro conta? Em resumo, não vou ficar aqui contando o livro inteiro, eu vou pegar o conceito central dessa ideia e a gente vai tentar, né, destrinchar e desenvolver alguns entendimentos, algumas reflexões e até mesmo algumas preocupações. Vale dizer, para aqueles que já leram o livro e que formaram um determinado conceito, uma determinada impressão, e aqueles que estão mais acostumados a ouvir esse tema aqui e ali por um palestrante, né? Eu vou fazer, e já me anuncio nesse lugar, uma abordagem um tanto quanto diferente daquela que é tradicional. No começo, vale o alerta, pode soar para vocês um tanto quanto impactante esses desdobramentos, essas reflexões que eu vou trazer, mas ao final eu prometo para vocês que vocês vão entender a proposta e vamos todos certamente compartilhar um entendimento crítico, mas necessário sobre a leitura dessa obra e tudo aquilo que ela significa. Qual é então a ideia central do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? O autor conta o seguinte episódio, que se deu há séculos e séculos e séculos atrás. Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, visitando a Terra,
aqui e acolá, vendo como é que estavam as coisas sobre o planeta, e nós, espíritas, entendemos que ele é o governador do planeta Terra, né? Ele não foi só aquele que veio, encarnou, viveu uns 33 anos, ensinando, curando, fazendo todos aqueles episódios extraordinários, admiráveis, dando a sua lição de amor através do seu sacrifício maior da própria vida, na crucificação, todos aqueles episódios lá contidos na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos. Mas nós entendemos que Jesus é um Espírito que, a rigor, vem acompanhando o desenvolvimento do planeta desde os primórdios, desde a época da formação do planeta, desde quando não tinha vida aqui, até as primeiras vidas, as primeiras plantas, e foi evoluindo e acompanhando, trabalhando pela evolução planetária, e até hoje cuida de nós como humanidade que aqui vive, sejam os encarnados, sejam os desencarnados. Então ele é o governador, ele é o gerente, ele é o responsável por tudo aquilo que acontece no nosso mundo. Então ele, depois de ter vivido na Terra, retorna aí acompanhando e visita, e vai ver como é que está a humanidade aqui, acolá, tal povo, tal país. E ele visitando a Palestina, aquela região onde ele viveu, quando aqui encarnado, ele se tomou de uma profunda amargura. Uma profunda amargura. E diz assim o texto, vocês me permitam uma rápida leitura, por uma questão de fidelidade ao autor. Jesus, ao visitar a Palestina, viu os homens, abre aspas, dominados pelo orgulho, pela ambição, pela sede de poder e de grandezas, ou seja, dominados pelo orgulho, pela ambição, pela sede de poder e de grandezas. Logo lá, naquele território, naquele lugar onde ele viveu, nasceu, deu seus exemplos, suas missões, seus ensinamentos, todo o seu amor e o seu sacrifício final da própria vida, né? Como parte da sua tarefa, da sua missão, daquela encarnação que nós conhecemos como Jesus de Nazaré. E ele chegou lá, olhou para aquilo tudo e pensou, meu Deus, o que aconteceu com esses homens, com essas mulheres, com esse pessoal daqui? Parece que tudo aquilo que eu lhes ensinei, todos os exemplos que eu dei, já foram esquecidos. Conta o autor que a partir desse sentimento e dessa constatação, ele que não fazia essa visita sozinho, mas estava acompanhado por uma legião de espíritos, de anjos, de espíritos evoluídos, de espíritos superiores, cada qual responsável por uma área, por um departamento, por uma determinada atribuição nessa missão de elevação, de evolução da humanidade, todo mundo observando, vendo Jesus ali amargurado, Jesus triste, eis que um deles, que seria responsável, assim diz o autor no livro, pelas questões de ordem sociológica do planeta, ou seja, as questões sociais do planeta, eram daqueles espíritos superiores que acompanhavam Jesus, né? E aí ele se aproxima e começa a conversar com Jesus e tentar apresentar para ele alternativas, como quase que um consolo, né? Palavras de ânimo para o mestre. E eis que se segue o seguinte diálogo, e mais uma vez, vocês me permitam, a fidelidade ao texto é breve, mas é importante. Jesus então disse para esse interlocutor, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Ou seja, estou triste porque ignoraram, esqueceram o que eu ensinei. Por toda parte, é a luta fratricida. O que é fratricídio? É irmão matando irmão. Como polvo, aquele animal marinho, né? De infinitos tentáculos a destruir as esperanças. Recomendei aos homens que se amassem como irmãos, e os vejo em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. Caíns, né? Caim que matou Abel, né? Lá no Velho Testamento, isso que é irmão matando irmão, né? Como Caíns desvairados, ou seja, como irmãos que se matam sem controle. E então, esse espírito de nome Eliu, que era o responsável pelas questões sociológicas do planeta, fala para ele que
Senhor, eu tenho uma ideia. Existe lá do outro lado do planeta terras novas, vastas áreas verdes de natureza exuberante, de uma beleza incomum, uma mata intocada e um povo, Senhor, de uma simplicidade, que vive em harmonia, que vive de uma forma equilibrada com a natureza e entre si. Vamos fazer uma visita a estas terras, quem sabe o Senhor não se toma de um novo ânimo. E eis que toda essa corte, toda essa equipe faz esse trajeto de um lado a outro do planeta e aportam nas terras americanas, mais precisamente na América do Sul, onde hoje é o nosso Brasil. E chegando aqui, Jesus faz essa visita, vai de um lado, vai para o outro, das montanhas ao cerrado, do sul ao norte, e ele se diz maravilhado com tudo aquilo que via, e sentencia, e encerra esse episódio, me perdoem o resumo feito, mas preciso ser conciso, da seguinte forma: para esta terra maravilhosa e bendita, Brasil, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, fértil, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados as hosanas mais ternas à misericórdia do Pai Celestial. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, os índios, que habitavam. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos puros, no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, ou seja, que viriam para cá, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá, nascerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir, do futuro. Aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, se referia ao Cruzeiro do Sul, ficará localizado o coração. Portanto, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus, portanto, fez a visita, testemunhou um cenário que ele não acreditou compatível com o que ele esperava, com o que deveria ter sido a postura daquela humanidade lá da Palestina, lá daquele povo, lá daquele país que ele habitou quando aqui esteve encarnado. E diante dessa frustração, foi buscar alternativas e pensou: eu reencarnei num ponto do mundo para que daqui o meu evangelho fosse disseminado e os homens daqui pudessem abraçar esses ideais e dessem exemplos no mundo inteiro, mas isso parece que não aconteceu. E aí sugeriram para ele: vamos pensar em alternativas. Deu uma volta no planeta, vieram até uma terra com as características que foram descritas, e Jesus por fim decidiu: vamos então levar, vamos tirar daqui da Palestina essa árvore, é uma imagem simbólica, a árvore que dá os frutos, vamos tirar a árvore do Evangelho que foi plantada aqui originalmente e vamos levar para uma terra nova. Quem sabe lá, essa árvore vai florescer, frutificar com mais vigor, com mais beleza. Portanto, digamos que a essência, a ideia central desse livro é que guarda duas dimensões, A primeira de uma revelação e a segunda de uma profecia. A revelação desse episódio que se deu lá atrás, séculos atrás, dessa visita de Jesus ao mundo, dessa decisão, desse transplante da árvore. E essa segunda dimensão de uma profecia que diz: essa árvore será transplantada para um novo solo, para uma nova terra, para um novo país, e este país e este povo novo que receberá a árvore do Evangelho
terá ou terão uma missão de extrema importância para o futuro da humanidade. É isso que foi predito, é isso que foi definido, é isso que Jesus planejou. Ponto. Eis a sugestão da obra. Vamos dar um grande salto no tempo. A gente vai fazer essas idas e vindas. Eu vou trazer alguns elementos históricos agora muito rapidamente, depois eu vou trazer outros dados bastante contemporâneos, bastante atuais. E aí vamos ver entre o ideal, entre o plano, entre a intenção de Jesus lá atrás e a realidade de hoje, onde é que nós nos encontramos. Tá ok? Vamos lá. Me recordo, no meu tempo de infância, tinha uma anedota, uma piada, que era mais ou menos assim, eu acho que todos vocês já ouviram, mas como vocês são pessoas solidárias, vocês vão rir ao final, mesmo ouvindo pela terceira, quarta ou quinta vez, combinado? Acho que piada não tem graça duas vezes, né? É verdade. E a primeira, a segunda, só de boa vontade, né? Para não frustrar quem conta a piada, né? Mas dizia mais ou menos o seguinte, de que quando Deus foi criar o mundo, ele estava lá fazendo o seu trabalho de escultor, né? Divino, e junto a ele vieram uma série de outros espíritos superiores, os anjos da guarda, dos diferentes territórios, dos diferentes países, né, que viriam no futuro a constituir o solo, né, que a humanidade iria reencarnar, e viver, e aprender, enfim. E diz que assim Deus foi fazendo a crosta planetária, desenhando as áreas continentais e, por suas vezes, os grandes oceanos. Nos oceanos, as regiões mais de superfície, os grandes vales. Nas terras, as regiões mais quentes e desertas, os grandes montes, as áreas geladas, as diferentes florestas, diferentes tipos de vegetação aqui e ali, as mais densas, as mais rasteiras, os largos campos, as flores, suas cores e toda a sua genialidade divina, criativa, com toda a sua beleza sendo impressa nessa sua divina e maravilhosa obra que é o nosso planeta. E todos aqueles espíritos, futuros anjos protetores acompanharam aquela criação assim, extasiados, com o talento, com o amor que Deus colocava em cada traço desse mundo novo que ele criava. E assim ele ia, pouco e pouco, preparando as características do planeta, até que ele chegou nas condições geológicas ou sísmicas e começou a definir as áreas em que haveria uma placa tectônica, né? Porque a crosta ela não é compacta, ela é feita de diversas placas que são encaixadas. E esses encaixes e esses movimentos são justamente aqueles que provocam os movimentos da Terra, onde surgem eventualmente os vulcões, e ele foi preparar o clima, as áreas de vento, as áreas do calor, as áreas do frio, e aí essa hora começou a haver um certo zoom, 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 entre aqueles espíritos que acompanhavam esse processo de criação de Deus. Eis que um fala uma coisa, o outro fala para outra, e Deus já está olhando para eles assim, essa é uma história alegórica, né? E percebe aquele zoom, 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 aí ele começa a parar um instante, vê se o turno ali de trás, né, ajudava a contribuir com o silêncio, aí até que um deles resolve dar um passo à frente, algo tímido, algo acanhado, dizer, Senhor, perdoe interromper o seu divino trabalho. Que mundo maravilhoso nós percebemos que o Senhor está criando, estamos aqui todos maravilhados, mas se o Senhor me permite uma breve contribuição, eu falo em nome, não somente meu, mas eu diria que de quase todos os companheiros que estão aqui acompanhando. É que a gente está percebendo aqui, olhando aí a distribuição dessas características do planeta, que tem aquele amigo ali, ó, ele está ali numa terra, ele vai ter que cuidar, ele vai ter um país ali, ó, vai estar cheio de vulcão. E vulcão, quando entra em erupção, é uma catástrofe. Aquele outro ali, ó, tá vendo ali? Aquela terra ali é ele que vai tomar conta dela. Ali tem um terremoto.
vai ter terremoto pelas características que o Senhor fez, vai chacoalhar tudo, vai ser um problema danado, vai cair a casa das pessoas, os prédios, vai faltar luz, vai ser nossa, uma tragédia. Tem aquele outro aí também que está na região costeira, que quando acontecer essa coisa, vem uma onda daquela de tsunami, e que vai varrer tudo, vai levar, meu Deus, vai ser tanta morte. Está todo mundo aqui se preocupando, né? Como é que vai dar conta desses cuidados, dessa atenção a esses países, a esses povos? E, na verdade, a gente está percebendo que tem uma certa distribuição que nos parece desigual. Porque a gente está vendo que tem ali uma área grande, ali naquele outro vai ser o futuro continente americano, mais ao sul. Olha só, olha que área gigantesca que tem ali. Não tem gelo, não tem deserto, é uma temperatura amena, tranquila, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas uma temperatura muito, muito amena na região inteira. Ali não tem vulcão, senhor. Ali não tem terremoto. Não tem tsunami, não tem furacão. Tem uma natureza extraordinária. A multiplicidade de espécies, de plantas, de animais, de peixes, tem praia de ponta a ponta. Senhor, não está justo isso. Não está justo dessa forma. Eis que Deus vira para ele e para todos e diz o seguinte: já estão rindo, né? Obrigado. Caprichei, né, gente? Caprichei, tá dando teatro aqui. Foi? Espera só pra você ver o povinho que eu vou botar ali. Espera só para ver o povinho que eu vou botar ali. Soa muito preconceituosa, né, essa piada, assim, como se o povo brasileiro fosse desqualificado, né, de virtudes. E eu não sou a pessoa que vai aqui reproduzir o chamado complexo de vira-latas, como um antigo escritor aí do século passado também notabilizou esse espírito do brasileiro de achar que aqui nada presta, aqui nada é bom, aqui tudo é ruim. Não é esse o espírito da inclusão dessa anedota nessa conversa, mas é porque de alguma forma ela descontrai e nos é inspiradora em algum momento. Sabe por quê? Falei para vocês dessas idas e vindas da história que a gente ia incluir nessa conversa. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos lá. Vocês sabem que o nosso país, segundo a história oficial, né, foi descoberto em 1500. Essa história de descoberta também é muito relativa, né? Descoberta por quê? O país já existia, já tinha muita gente morando aqui, então foi a chegada dos europeus, o chamado mundo civilizado, né, com todas as aspas, as terras americanas de todo o continente, né, de norte a sul, mas ok, vamos seguir por esse princípio. Brasil descoberto em 1500, aqui chegaram os portugueses. Vocês sabem quantos índios existem hoje morando no nosso país? Alguém sabe qual é o número? Aproximadamente 1 milhão de indígenas no Brasil. É bastante, 1 milhão é um número grande, é verdade. Vocês sabem quantos índios existiam em 1500 aqui no Brasil? Não existia IBGE na época para contar, né? Para fazer o censo. Mas as estimativas, elas são muito imprecisas. Agora, as mais otimistas dizem que poderiam haver até 10 milhões de indígenas no nosso país, quando os portugueses, os europeus aqui chegaram. 10 milhões. E hoje existem 1 milhão. Graças a algumas políticas bastante recentes das últimas décadas, de demarcação de terra, de proteção aos povos, etc, etc, etc. Mas enfim, de 10 milhões para 1 milhão em 500 anos, meus amigos, isso é um genocídio do povo indígena. Isso é um genocídio. É a morte indiscriminada de um povo, de uma raça humana. De 10 milhões para 1. De 10 para 1.
ainda nesse período colonial brasileiro, foram trazidos para o nosso país cerca de 2 milhões de negros, escravos africanos. 2 milhões de negros, escravos africanos. Isso porque as condições do transporte lá da África até o Brasil, para atravessar esse oceano, que até hoje demora muito, é uma travessia complicada, imagina naquela época. Nas naus, né, naqueles navios feitos de madeira, a vela, etc. Diz que essas condições de transporte, elas eram tão insalubres, ou tão desumanas, os negros eram colocados, acorrentados e imprensados uns sobre os outros nos porões do navio, diz que a metade morria na travessia, e os corpos eram lançados ao mar. Ou seja, se tivermos cerca de 2 milhões que aportaram, que desembarcaram no Brasil, de norte a sul da nossa costa, como escravos, talvez algo próximo de 4 milhões tenham sido retirados à força, aprisionados das suas terras, para cá. Genocídio indígena, escravidão africana. Números absolutamente alarmantes. A gente fala das grandes guerras, né? Especialmente no século passado, que morreram milhões de pessoas, num período muito mais circunscrito, mas os números desse Brasil colônia, do que se fez com o negro e com o índio na nossa história, são absolutamente alarmantes. Retrato da nossa humanidade ou da nossa desumanidade, mas daquilo que nós somos, como conjunto, como sociedade. Não só no Brasil, mas da humanidade como um todo, porque a gente encarna aqui, reencarna acolá. Hoje a gente está no Brasil, mas já pode ter vivido no Japão, depois vai nascer na França e por aí adiante. Mas esta é a história do nosso país, hoje, onde a gente vive. Vou pegar uma carona aqui para dividir com vocês alguns dados mais atuais, bem cotidianos do nosso ano, do ano passado, bastante presentes. Vocês sabem que o Brasil, a despeito do que parece, ou do que muitos dizem, o Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país muito rico. E com um potencial gigantesco, inexplorado, ou mal utilizado, ou desperdiçado, mas nós somos uma nação muito rica. Nós estamos, no mundo hoje existem pouco mais de 200 países. Nós estamos entre os 10 mais ricos. Acreditem se quiser. Nós estamos entre os 10 países mais ricos, entre 200 países. Não estou falando entre 15. Entre 200 países, o Brasil está entre os 10 mais ricos. Quem mais produz riqueza. Isso não é o Alan que está dizendo, não. São todas as estatísticas internacionais das Nações Unidas, do Banco Mundial, das grandes instituições da cooperação internacional. O Brasil está entre os 10 mais ricos do mundo. Só que tem um detalhe. Essa estatística, ou esse estudo que diz que entre 200 nós estamos entre os 10 mais ricos, também diz que nós estamos entre os 10 mais desiguais. Estamos entre os 10 mais desiguais. Quer dizer o seguinte, que essa riqueza, que não é pequena, que não é pouca, ela se concentra na mão de pouca gente. Enquanto a grande massa, a grande maioria da população está à míngua. Então, nessa aqui, vamos fazer uma régua aqui, ó, 200 países. Nessa ponta aqui, a gente está lá em cima, ó, no topo. Os 10 mais ricos. Pô, legal, Brasil, bacana. Aí depois a gente vai medir, nessa mesma régua aqui de riqueza, como é que isso está distribuído? Será que todo mundo tem acesso, todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem seus direitos garantidos? Como é que é a vida nesse dia a dia? Para que adianta ter tanta riqueza se não chega, né, com quem precisa? Aí a gente cai lá em cima, aqui para baixo. A desigualdade é o maior retrato do nosso país. Muita coisa na mão de poucos e a grande massa da população com quase nada. Para vocês terem uma ideia, são muitos números, me perdoem, mas só para a gente tentar entender. O Brasil tem cerca de 212, 213 milhões de habitantes, salvo engano, ou alguma coisa muito próxima disso. Hoje, no nosso país, para vocês terem uma ideia do que é concentração da riqueza,
apenas 5 homens brancos. Não é mulher, não é índio, nem é negro. 5 homens brancos concentram para si a mesma riqueza que outros 100 milhões de brasileiros. Deu para entender? 5 homens brancos, soma o que eles têm lá de patrimônio, de casa, de carro, de terra, de dinheiro no banco, todo o patrimônio de apenas 5 homens é igual, tem o mesmo valor, o mesmo peso que outras 100 milhões de pessoas. Pega uma balança e bota esses 5 homens aqui e bota 100 milhões de pessoas aqui. Aquela balança antiga, né? Que não existe mais, hoje é tudo eletrônico, né? Aquela balança antiga de mercearia, de mercadinho, lembra? Aqueles pratos, né? Bota lá um prato de um lado, um prato do outro. A balança a gente tenta equilibrar, né? Para poder medir. É exatamente isso. Do lado tem 5 homens, do outro tem 100 milhões de pessoas. Eles têm exatamente a mesma riqueza. Ou seja, esses aqui são muito ricos. E esses outros 100 milhões aqui são muito pobres. Porque não tem como. Está tudo na mão desses aqui, para esses aqui muito barato. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, que é um órgão internacional que acompanha o desenvolvimento humano no mundo inteiro, ele faz uma pesquisa para descobrir quais são os países que oferecem melhor condição de vida para a sua população. O que quer dizer isso? Como é que funciona o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à moradia e todos esses bens, né, civilizatórios que a gente almeja que chegue para todo mundo com o mínimo de condição de acesso, de dignidade e de direito. Eles fizeram essa pesquisa e a gente falava, né, que o Brasil é entre os 10 mais ricos, né, ou seja, é um país muito rico, insisto. Sabe em que lugar, qual foi a colocação do Brasil entre esses cerca de 200 países? No índice de desenvolvimento humano, que é isso que mede o acesso à educação, à saúde e todas essas coisas? 79º, 79. Ó, 10º, 79. Mais uma vez, é o retrato da desigualdade que a gente falava. Tem muito recurso, mas o recurso não chega para todo mundo. Uma pesquisa que foi feita por uma outra organização chamada Transparência Internacional, que ela mede a percepção de corrupção na sociedade. Corrupção, olha um tema bem, né? Estamos sempre falando isso. Percepção de corrupção na sociedade. Essa pesquisa foi feita no ano passado, em 2017. Entre 180 países pesquisados, vocês sabem em que lugar ficou o Brasil? Não. Porque na verdade essa pesquisa diz o seguinte: quanto melhor a colocação, mais honesto é. Vamos imaginar isso, tá? E quanto mais para trás, mais corrupto. É mais ou menos esse o índice, tá? 180. O primeiro é o mais honesto, mais transparente, e o 180º é o mais corrupto. O Brasil ficou na 96ª posição. Pô, a gente não tá tão mal, né? Que situação a nossa, né? Ficar em 96º, a gente fica até feliz, entre aspas, né? Porque desde que a gente vê as coisas, parece que a gente ficaria numa condição muito pior. Em 96º lugar, volto a dizer, entre os 10 mais ricos, em 96º lugar, na percepção de honestidade e de corrupção. A fome no nosso país. Hoje, nesse exato instante, cerca de 13 milhões de irmãos e irmãs nossos, brasileiros e brasileiras, estão expostos à ausência de alimentos suficientes para dar conta das suas necessidades nutricionais diárias. 13 milhões de pessoas. É aquele que tem um almoço, mas não tem a janta, ou que tem a janta, mas falta o café da manhã, ou que só tem ali um pãozinho e um cafezinho e que falta ali uma proteína, falta outros elementos para uma dieta adequada, equilibrada, capaz de satisfazer as necessidades alimentares, nutricionais, biológicas diárias. 13 milhões de pessoas do nosso país
hoje estão expostos a essa condição. Falta comida, falta alimentação adequada para sobreviver, para ter um corpo, ter uma saúde da forma que se deseja. 13 milhões de pessoas. A violência, outro tema que também os noticiários nos invadem as nossas casas a todo instante, trazendo esse choque. O Brasil, no ano passado, e é um número muito parecido trazido para os últimos 12 meses, teve aproximadamente 60 mil assassinatos. 60 mil pessoas foram assassinadas. Isso significa uma pessoa assassinada a cada 9 minutos aproximadamente. O que quer dizer que desde que a gente começou essa reunião, se houvesse uma distribuição uniforme, era 4 ou 5 assassinatos acontecendo no nosso país. 60 mil. Aí a gente para e pensa assim, é claro que esse número é um número gigantesco, mas e num outro país? É parecido, é igual, a gente está melhor, está pior? Eu vou dar uma ideia para vocês. Hoje, ainda, embora nas últimas semanas, nos últimos meses, o noticiário não tenha trazido grandes fatos novos, o grande conflito internacional, a grande guerra, é na verdade uma guerra civil que acontece na Síria. Esse é o grande conflito dos últimos anos. A guerra que mais ganhou notoriedade mundial, e não vamos entrar no mérito, é uma questão bastante complexa, mas é uma guerra civil dentro de um país, não é um país contra outro. São forças do governo contra o governo, um povo único, em tese, com diferentes raízes étnicas, de crenças religiosas, etc., mas é um único país. E esse país está em guerra dentro dele mesmo para disputar quem é que vai dirigir, quem é que vai governar. Essa guerra iniciou aproximadamente em 2011, 2012. Se nós formos pegar quantas pessoas morreram vitimadas pela guerra na Síria, de 2012 para cá, e quantas pessoas morreram no Brasil, um país em tese que não tem guerra, ou pelo menos não é uma guerra declarada, os números são idênticos. Morre tanta gente vítima de uma guerra na Síria, quanto cidadãos comuns no dia a dia no Brasil, um país que em princípio não está em conflito com outro país, com outra nação, com outro povo. Os números são absolutamente idênticos. No século XXI, esse que nós atravessamos, o Brasil é o país que mais matou a sua população. Some todos os países do mundo, e cada um extraia seu número, seu risco, etc. O Brasil é o país que mais matou a sua população. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que houve? O que temos feito do nosso país? Daquela constatação de Jesus, lá naquela visita à Palestina nos séculos passados, falava ali da luta fratricida, irmãos matando irmãos, a ganância, Qual é o retrato do nosso Brasil de hoje? Por que as coisas são assim? Eu peço licença para vocês e tentar dar alguns pequenos passos na direção de uma possível resposta ou entendimento. Por que as coisas estão como estão? Mais alguns números. Foi feita uma pesquisa na América Latina, do México até a Argentina, o Brasil entre eles, por uma revista britânica, da Inglaterra, sobre engajamento cívico, que tenta identificar naqueles países o quanto que aquela sociedade é engajada em ações coletivas, comunitárias, governo à parte, mas o quanto que as pessoas estão mobilizadas para fazer. Vamos nós aqui consertar nossa rua, vamos ajudar aquela pracinha, vamos fazer uma campanha para um projeto, vamos lá a turma da igreja, a turma do centro espírita, fazer alguma ação coletiva de iniciativa popular para melhorar as condições de vida, o quanto que essa sociedade está engajada para tornar o seu meio, o seu dia a dia melhor. Entre os países pesquisados, o Brasil ficou em antepenúltimo lugar. Só perdeu para Guatemala
A gente nem sabe apontar no mapa onde é, com todo respeito aos nossos irmãos guatemaltecos, mas é um paísinho desse tamaninho, lá da América Central. A gente nem sabe dizer onde fica. O Brasil ficou atrás da Guatemala e da Venezuela. Só que a Venezuela tem um asterisco, porque na Venezuela não conseguiram fazer a pesquisa dadas as condições políticas de lá. Então dizer que ficou na frente da Venezuela não dá para dizer muita coisa, porque eles não competiram. A gente ficou atrás, a rigor, daqueles que competiram, atrás apenas da Guatemala. Entre todos os países da América Latina, nós somos o segundo pior de engajamento. Não estamos atentos, envolvidos e atuantes. Em 2016, e vale dizer que agora no começo do nosso mês, nas eleições de 2016, cerca de 1/3 da população do nosso país abdicou do direito do voto. Ou votou branco, ou votou nulo, ou sequer foi a urna. 1/3 da população. De cada 10, 3, mais um pouco, não foi. Ah, mas as escolhas são muito difíceis, e são mesmo, não vou entrar no mérito aqui. Mas é uma forma que a gente tem de participar. Nos destinos do país, participar do processo eleitoral, para a gente participar do processo político. Por melhor que seja a nossa rejeição, é importante. Busca o menos pior, não sei. Mas 1/3 da população lá em 2016 e agora no primeiro turno foi muito parecido. Daqui a no outro domingo, no domingo que vem, seremos chamados novamente a participar. 1/3 da população abriu mão desse direito de participação. Uma outra pesquisa diz que perguntaram quem é responsável por resolver os problemas do país. Foram na rua e pesquisaram com as pessoas. Quem é responsável por resolver os problemas do Brasil? 66%, 2/3, quase 7 de cada 10 pessoas disseram que para resolver o problema do país, só o governo que tem responsabilidade. É aquela coisa, até quem vota, eu fui lá, votei, agora não é problema meu. Né? Fui lá, apertei lá os botões lá na rua, agora o problema não é meu mais. Quase 7 pessoas de cada 10 que foram perguntadas disseram que quem tem que resolver os problemas do país é o governo. As pessoas, a sociedade não tem nada a ver com isso. E tem um último número, para a gente encerrar essa etapa de diagnóstico e fazer uma rápida fala de fechamento da nossa conversa. Fizeram outra pesquisa em 38 países. 38 países foram pesquisados e o Brasil ficou em segundo lugar. Agora, todo mundo segue o Mônica. Que bom, ela finalmente uma notícia boa. O Brasil ficou em segundo lugar na pesquisa que mede o índice de ignorância da população. A percepção da realidade da população. A pesquisa ela é muito curiosa, muito interessante. Ela vai às ruas e pergunta para as pessoas assim: qual é o nome do prefeito da sua cidade? Quanto é que custa a passagem de ônibus? São perguntas absolutamente triviais, vamos dizer assim, do dia a dia, não tem uma grande complexidade. Quanto custa o litro do leite? Todo mundo em tese que vive ali, né? Você vai, não sei, não sou eu que vou ao mercado, mas alguma ideia talvez você tenha. Mas são coisas do dia a dia, são coisas da realidade concreta que a gente vive. E os brasileiros não sabiam responder. Nós somos, entre 38 países, o segundo lugar. Só perdemos para a África do Sul. E ainda assim ali, ó, empate técnico, porque a diferença foi muito pequena. Quase que a gente leva o caneco, né? Quase que a gente leva esse caneco. Do povo mais ignorante, mais distante da realidade, da capacidade de interpretar o mundo em que vive. E como tudo na vida, se a gente não é capaz de interpretar, a gente é incapaz de agir. Ou de agir de forma correta, ou de agir de forma coerente. Porque é aquela coisa, vive no mundo da lua, a gente está com a cabeça, ó, em outro lugar. Vocês percebem esses últimos números que eu trouxe? A responsabilidade do governo, a gente não participa ativamente da política, a gente não está engajado nessas ações comunitárias e coletivas da sociedade. E a pesquisa traz esse diagnóstico. O brasileiro está desatento. O brasileiro não presta atenção na realidade que vive. Como é que a gente vai ter uma conduta inteligente, responsável, consequente, capaz de transformar essa realidade daqueles primeiros números alarmantes que eu trouxe, se a gente não tem essa capacidade interpretativa,
se a gente não parece disposto a mobilizar, atuar, agir, não só individualmente, mas no coletivo, para que as coisas sejam diferentes? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Sabe qual é o grande problema? E aí, falando muito particularmente, a minha preocupação, e aqui falo dentro de uma casa espírita, de um público espírita, e é esse o nosso lugar de fala e de identidade. É que minha preocupação, para não dizer o meu temor, que é uma palavra um pouco mais forte, é a gente achar, e muitas vezes esse discurso está presente, inclusive no livro, está tudo certo. Não tem nada comigo, não está na mão de Deus, está na mão de Jesus. Como se Jesus fosse pegar uma caneta. Tem caneta aí não, dá licença aqui, ó. Eu gosto do teatro aqui, vamos lá, Jesus vai chegar um dia. Decreto celestial. A partir de hoje, está tudo resolvido. Hoje é que dia? 20 de outubro de 2018. O planeta Terra, o Brasil, é o coração do mundo mesmo. Não vai ter mais doença, não vai ter mais assassinato, não vai ter mais injustiça, não vai ter mais fome, não vai ter mais nada. Porque eu, Jesus, assino e mando que assim seja. E a gente, não é assim que funciona. Não vem de cima para baixo, é a gente que faz. Ou a gente está nesse sentido de engajamento, de atenção, de disposição de trabalho. Faz a tua parte, que o céu te ajuda. Façamos a nossa parte. A espiritualidade está aí para ajudar? Está. Somos uma nau, somos um navio desgovernado? Não, não somos. Não somos. Mas nós somos corresponsáveis, nós somos participantes desse processo. Se a gente delega a terceiros, e a gente gosta muito disso, até na vida cotidiana, a gente é infeliz por causa do marido, por causa da esposa, por causa do síndico do prédio, por causa do chefe do trabalho, por causa do prefeito, por causa do presidente da república, é sempre culpa de alguém. A gente tem sempre uma lista longa de queixas e de reclamações e de terceirização dos nossos problemas, das nossas chagas e das nossas dores. E não nos percebemos atores principais, protagonistas do processo de construção das soluções para os nossos problemas. Seja de ordem individual, seja de ordem coletiva, depende da gente. E aí muitos me perguntam, vocês já pararam, e é verdade, vocês já pararam para pensar? Vamos tomar esse livro ao pé da letra. Seu sentido literal. Jesus foi lá e transplantou a árvore do Evangelho para cá. As características desse Brasil descrito, com esse nível de dramaticidade, fizemos um recorte específico. É claro que existem outras tantas virtudes, por favor, não queremos ignorar isso, mas também não vamos deixar de dar atenção para esses números que são, sim, absolutamente alarmantes. Vocês já pararam para pensar que o retrato que o livro traz de qual era aquela realidade da Palestina de antigamente é muito parecido com o retrato do Brasil de hoje? Luta fratricida, luta pelo poder, pá. Jesus pode chegar, voltar aqui e falar, ih, deu ruim, né? Deu ruim de novo. Vou tirar daqui essa área e vou procurar um outro lugar. Pode. O que isso significa? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. E, sinceramente, eu acho que isso não é o mais importante. Pelo simples fato, né? E aí, fazendo fecho, estamos já na hora, né? Não, ok, pode ficar mais 10 minutos, tá? Pelo simples fato de que eu, e aí mais uma vez, uma opinião estritamente pessoal, entendam dessa forma, concordem, discordem, mas é uma opinião estritamente pessoal, vejo nesta obra muito valor, mas cercada de alegorias, de imagens que não são para serem lidas ou entendidas ao pé da letra. Lhes dou um exemplo. Tive o cuidado e o rigor de fazer a leitura conforme traz o texto do livro lá no começo da nossa conversa. Gente, me perdoe, mas eu não sou capaz de conceber Jesus amargurado. Jesus, onde é que ele estava, que estava acontecendo essas coisas todas lá na Palestina, e ele não sabia, só soube quando veio aqui para visitar. Não faz sentido. Se Jesus é o governador planetário, é óbvio que ele tem conhecimento de tudo que se passa. É óbvio que ele tem noção do estágio evolutivo da humanidade. Uma situação ou outra aqui e ali não é fácil, né? As coisas não estão escritas dessa forma, depende desse sentido de atuação, as tarefas, as missões individuais e coletivas que são confiadas a cada um de nós.
aos grandes missionários, a mais simples das pessoas. Cada um tem um papel a cumprir nesse mundo, para si e para os outros. É óbvio que Jesus sabe de que forma, de que ritmo, em que passo se dá essa evolução. E ele sabe disso em tempo real. Sugerir que ele veio fazer uma visita ao mundo e que não sabia o que se passava na Palestina, a mim, é uma alegoria. Falar da árvore do Evangelho como uma missão, um encargo importante de uma coletividade, ok, ele também teve que escolher um país onde ele nasceu, e não há dúvida de que o impacto da sua vinda e o contato com todos que ali habitavam foi algo absolutamente importante naquele contexto e para os desdobramentos futuros daquela região, da humanidade como um todo. Mas Jesus não vai privilegiar um país em detrimento de outros. Diz, no Brasil é lá onde está a árvore do meu evangelho, então está tudo certo, está tudo resolvido ali, quem nascer ali deu a sorte grande porque não vai ter problema. Na verdade, não é exatamente o que a gente vê. E a ausência de problemas também não é necessariamente o objetivo final e prioritário desse momento. Nós somos uma humanidade em estágio, assim classificou didaticamente Allan Kardec, codificador da doutrina dos espíritos, uma humanidade no estágio de provas e expiações, sendo 5 níveis didaticamente de evolução. Os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos regenerados, os mundos superiores e os mundos celestes, ou mundos felizes. São 5 degraus, 5 etapas. Nós estamos ainda no segundo, ou seja, ainda falta uma caminhada importante. Só que, segundo dizem os espíritos, a gente está num processo de mudança, de dar um passo final do segundo para o terceiro degrau, para nos tornarmos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E as características desse mundo de regeneração são bastante diferentes desse mundo de provas e expiações. A fome já não existe mais, as injustiças já não existem mais, esse grau de violência cotidiana que a gente enfrenta já não existe mais. Vocês querem viver nesse mundo? Opa. Também quero. Só que mais uma vez, e essa é a grande lição, o que eu gostaria de deixar de reflexão final com todos os companheiros. Me perdoem a fala impactante do começo. Me perdoem essa dimensão que nos parece assustar. Nossa, é assim? É tanto assim? Porque às vezes a gente ouve daqui e dali, a gente anda meio todo mundo meio desalentado com a realidade, é inevitável que seja assim. Mas que isso não nos jogue para baixo, que isso não reforce o nosso desânimo, mas ao contrário, que seja uma mola propulsora para nos levar adiante numa tomada de atitude, numa tomada de posição, de que Jesus depende de nós. O mundo depende de nós. Independente da sua capacidade de atuação, das limitações que o seu corpo lhe oferece de uma doença, da idade, de uma eventual deficiência, das suas limitações de ordem financeira, da sua atuação, mobilidade, convicções de fé, da sua ideologia, da política ou de qualquer outro valor que você abrace, no seu campo de atuação, no lugar que você está, na sua casa, na sua comunidade, na sua rua, na sua cidade, seja lá a sua capacidade de alcance, da onde o seu braço chega, ainda que seja curtinha, ainda que seja mínima, mas faça a sua parte. Faça a sua parte, naquilo que lhe cabe, na prática do bem, do exercício da fé que você abraça, do apoio a quem está do seu lado, das práticas solidárias, das ações comunitárias. Faça com convicção, faça com respeito a quem pensa diferente, e nós passamos um momento hoje no nosso país fundamental, onde esse sentido de respeito ao diferente é um positivo, sob riscos muito grandes de pior esse quadro tal que a gente relatou, novas ordens de conflitos. Isso é real, isso é concreto, pela intolerância, pela incapacidade de lidar com o diferente. Nosso país hoje tem um quadro dessa ordem. Não bastam todos esses problemas que são presentes, a gente ainda corre o risco de assumir problemas e responsabilidades ainda maiores. Que a gente faça desse exercício da tolerância, do respeito ao diferente, desse sentido de fraternidade, que a rigor é o convite maior que Jesus nos fez, que Deus nos faz, que os grandes espíritos nos trazem dia a dia, o sentido da fraternidade, de olhar o outro como seu irmão. Ele não é igual a você, ele não pensa igual a você, mas ele é seu irmão, é filho de Deus tal qual. Que a gente encontre caminhos de comunhão, de encontro, de ajuda mútua, de amor a si, ao outro
e a humanidade como um todo na construção de uma realidade mais feliz, mais justa, no amanhã, e que não seja um amanhã distante, mas que seja um amanhã o mais próximo possível. Um mundo melhor não é um mundo melhor para os nossos filhos ou para os nossos netos, é um mundo melhor para nós mesmos, que vamos voltar para aqui logo logo. Que a gente extraia desse alerta, dessa advertência, algo que nos mova, algo que nos tire desse lugar de conforto, desse comodismo no qual nos encontramos há muito tempo. A mudança depende de nós. Não será por um decreto divino, não será por uma medida provisória celestial, que de uma hora para outra, de um dia para outro, todas essas condições de vida que o mundo nos apresenta serão mudadas. Que a gente não almeje o céu do porvir, que a gente não almeje o nosso lar, as colônias espirituais para depois da morte, mas que a gente faça o reino dos céus na terra. Que seja um reino de paz, que seja um reino de justiça e que seja um reino de amor. E que ele chegue o quanto antes. E que a gente faça parte desse processo de forma tão consciente, tão generosa quanto puder. Bom dia, obrigado pela paciência. Alguém quer fazer pergunta?